Oi, gente, eu sou Renata Souza e estamos aqui em mais um resenha. É isso mesmo. Eu sou a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Isso não é qualquer coisa, isso significa que o trabalho que a gente tem feito está chegando em corações e mentes que querem a revolução real. Claro que não vai sair de dentro do parlamento, mas a gente precisa hackear esse sistema, por isso que a gente está por ali. E esse mês eu trago a perspectiva do Abril Verde, né, que é uma lei de nossa autoria que traz para o debate público a superação do racismo religioso e da intolerância religiosa. Essa lei é 9.301 de 2021 e a gente trouxe aqui a partir de um diálogo com as lideranças de axé, de terreiro. Isso foi muito importante e significativo no âmbito do estado do Rio de Janeiro e no Brasil também. E hoje, os nossos convidados são mais que especiais. Estamos aqui com a Carolina Rocha, mais conhecida na internet como Dandara Suburbana, e o nosso querido Michel Saraiva, do nosso Papo de Pista. Carrapeta, saca? Então, a gente está aqui com esses convidados que são maravilhosos e que representam também uma contranarrativa dentro das redes sociais desses temas que mexem sensivelmente com o nosso povo negro. E Carolina Rocha, querida Dandara Suburbana, é uma mulher preta, filha de Xangô e cria do subúrbio do Rio de Janeiro. Escritora, historiadora, doutora em sociologia e pós-doutora em educação. Atua na confluência entre linguagem literária negra, espiritualidade de matriz africana e enfrentamento ao racismo. É criadora da comunidade Aterê, Palavra Terapia. Lugar onde a escrita e a tecnologia ancestral se encontram e mobilizam a resistência, né? É autora de livros como O Sabá do Sertão e A Culpa é do Diabo. E Ebó Poético, que foi feito junto com o nosso amigo O Balerá. O Balerá faz parte da minha equipe, hein, galera? Anota esse nome aí, hein? E atualmente também é pesquisadora do ISER, né? Que é o Instituto de Estudos da Religião, onde é coordenadora de formação Axé e Amém. A palavra tá contigo, querida. Renata, quero agradecer em primeiro lugar o convite, muito bom estar com você aqui também com o Michel, muito bom estar nesse podcast. É produção de memória, né? A gente está deixando memórias também sobre as nossas narrativas e a gente tem muitas disputas para fazer nessa sociedade, inclusive sobre o tema religião que permeia tudo que a gente conhece, né? Então, estamos aqui disputando também esse lugar de luta contra o racismo religioso. O Axé Amém é um projeto que eu coordeno lá no ISER, né, que fala exatamente da aproximação, do diálogo e da cooperação entre pessoas negras de terreiro e pessoas negras evangélicas. Então, a gente aí, na contramão de uma sociedade que investe, né, na narrativa da guerra, de que não é possível ter nenhum tipo de diálogo entre pessoas evangélicas e macumbeiros e macumbeiras, a gente está dizendo que é possível sim, principalmente porque pessoas negras têm uma história em comum. Então a gente tem a tradição de matriz africana, a nossa ancestralidade, corporeidade, musicalidade, marcando nossas existências nesse mundo, e nós levamos essa ancestralidade para a nossa religião. Então a ideia é mitigar o racismo religioso nas escolas, nos espaços públicos, nos espaços educacionais, nos espaços de trabalho, e tá aí construindo, tenho muito orgulho, além de uma vasta produção também que eu tenho construído ao longo dos últimos anos, ao longo dos 16, 17 anos, contra o racismo religioso, tanto produzindo teoria quanto na prática, pensando quais são as experiências que a gente pode compartilhar para poder defender nosso povo de terreiro que construiu esse país, né? Exatamente. E que é muito perseguido, muito violentado. Muito bom. O trabalho da Dandara Suburbana é incrível, gente. Inclusive, ela presta consultoria ao nosso mandato sem saber, coitada. Porque a gente lê os livros dela, né? Então a gente sabe da importância também de ter uma mandata articulado com aqueles e aquelas que hoje estão produzindo na área do saber e do conhecimento uma contranarrativa, né? Falar de literatura negra a partir da perspectiva das matrizes africanas é central. Sim. E o terreiro produz muita literatura, né? Nossa macumba é cheia de literatura, cheia de narrativa, cheia de história. Então também trazer essa poesia de terreiro, as cantigas de terreiro, que ajudam a gente a pensar uma construção de uma sociedade melhor. Tem outros valores, né? Em que a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa nas nossas iabás da tradição iorubá, são mulheres que são lideranças políticas, que têm poder, são mulheres que não admitem a violência. Eu sei que você tá com um projeto novo, né? Quem é de axé não bate em mulher. Exatamente. Então a gente tá aqui defendendo também que a gente possa
possa conhecer outras formas de sociedade, de pensamento, que nos ajudem a viver melhor. Porque a maneira como a nossa sociedade está estruturada é muito violenta, muito nociva. A gente está acabando com os nossos recursos, a gente está assassinando pessoas, ou seja, a gente faz qualquer coisa menos defender a vida. E o povo de terreiro está aí reafirmando que a gente precisa garantir um bem viver e uma sustentabilidade no mundo que permita a gente ser feliz. É isso. Que afinal a gente está aqui para isso. Com políticas públicas que nos defendam. Exatamente. Eu costumo dizer e faço a disputa dentro da Assembleia Legislativa que, óbvio, a gente tem um Estado laico. A gente não quer que o Estado vire macumbeiro. Opa, seria bom. Mas a gente, por enquanto, não estamos querendo. Mas a gente também não quer que os fundamentalistas religiosos fiquem com a caneta na mão, impedindo que as pessoas de axé, as pessoas de religiões de matriz africana exerça a sua fé com dignidade. É por isso também, vou dar uma notícia aqui em primeira mão para vocês, que estou em diálogo com a Secretaria de Educação para que a gente coloque o Abril Verde dentro das escolas. Assim como já está no calendário do Estado, agora a gente quer botar no calendário pedagógico, exatamente, comprometendo a Secretaria de Educação para garantir a regulamentação dessa lei também dentro das escolas, porque aí a gente vai falar desde o processo educacional, propriamente dito, mas das questões que a gente tem cotidianamente nas escolas, porque o primeiro momento em que as nossas crianças se deparam com o racismo religioso é exatamente dentro das escolas. Na escola. A gente teve o caso da Vitória, uma criança de 6 anos que foi entregar uma flor amarela de Oxum. E a professora falou que era flor do demônio. Olha que absurdo. Sim. A gente teve outros casos, então a gente sabe que a escola é esse ambiente. E falar de tradição de matriz africana não é falar só de religião, gente. Falar de tradição de matriz africana é falar da história desse país, da imensa população africana que foi escravizada e que também veio livre para esse país, e da população indígena. Então é muito mais do que falar sobre religião, é falar sobre a história de um povo e um legado que o Brasil se alimenta e nutre até hoje. Porque a cultura preta vende, é exportada internacionalmente, o samba tá aí, o funk, o hip hop, e também respeitar o direito do Brasil laico, garantido pela Constituição, de que as pessoas podem expressar sua religiosidade. É isso aí, Dandara Suburbana mandando a letra. E a gente passa aqui pro Papo de Pista, com o nosso querido Michel Ferreira Saraiva, o Carrapeta, que é agente cultural, compositor e comunicador, que atua na valorização da cultura afro-brasileira e das religiões de matriz africana. Autor de obras como Menina das Almas, Poemas para Ginga, A Lenda do Maculelê, também se destaca pelas cantigas autorais e releituras de clássicos que atravessam a Umbanda e a capoeira, conectando ancestralidade, arte e identidade. Pedagogo, especialista em psicanálise e cultura, professor de capoeira, percussionista e gestor pedagógico. É o idealizador de projetos como Roda de Compositores e Papo de Boteco. À frente do Papo de Pista, constrói um diálogo crítico e bem-humorado sobre o lazer nas religiões, o lazer e o fazer nas religiões de matriz africana, fortalecendo narrativas, saberes e vivências da cultura preta contemporânea. E aí, manda o papo, Saraiva. Sacanagem, ainda chamei do nome Saraiva, que ninguém chama, né? Chama também, Saraiva? Me fala. Teve o personagem, seu Saraiva, o senhor pode por aqui. Pode crer. E eu nasci velho, né? Então as pessoas mais próximas me chamam de seu Saraiva. Porque sempre tem uma coisinha, então o humor me salva também, né? Me salva porque eu sou extremamente ranzinza. E enquanto você foi falando, eu fui entendendo por que eu tô cansado. Cara, é tanta coisa que faz, né? Eu gosto de me apresentar mais como uma pessoa que ama a vida e acredita nas pessoas, sabe? Então, eu acho que tudo isso que eu venho fazendo é fruto disso, de uma paixão, de um apaixonamento pela vida, pelas pessoas. Tá aqui para mim é um privilégio, já agradeço, né? Eu sou muito fã da Dandara, sou muito fã, né? Não só do seu mandato, mas da tua figura como um todo. Então, é um privilégio estar trocando aqui com 2 mulheres pretas, com uma experiência incrível. Acho que eu tenho muito mais a aprender, né? E nessa troca tá crescendo, tá refletindo um pouquinho mais. Esse resenha, hein? Pô, tá vontade até de abrir uma cerveja, né não? Está, Olha, Dandara e Michel,
A gente tá no mês do Abril Verde, já disse pra vocês que tá todo vapor, fizemos uma abertura importante. Dandara já foi homenageada no Abril Verde. Saraiva aí, ó, ferrou, cara. Vou ficar te chamando de Saraiva, Carpeta. Pô, meu nome, tem um Ó, meu orgulho. nome. Nome de livraria falida, pô. Que isso? Meu Deus. Não tem Saraiva apoio saiu da do grupo. Saraiva, né? Saraiva saiu do grupo. Pô, cara, a gente foi homenageado no Abril Verde também. Pra gente, pô, Papo de Pista é uma parada muito maneira e que a gente precisa apostar nisso também, nessa linguagem, que é uma linguagem do cotidiano e que também pode ser inventada também. Pô, quem disse que a gente não pode inventar uma linguagem, ainda mais no karaokês, né? Que toda hora tem uma palavra nova pra gente se movimentar, né, Com não? certeza. Eu acho que linguagem, ela é modificada e inventada a todo momento, né? Eu costumo falar que eu sempre me preocupei em ser um favelado na academia e não um acadêmico na favela. E eu costumo citar o exemplo de um parceiro que deve estar assistindo, o Will, parceirão lá do Morro. E assim, logo que ele entrou na UERJ, né? Ele tá aí há tempo, se Deus quiser, talvez esse ano ele se forme em sociologia. Opa! Né, aposto muito. E ele sempre foi ali do mototáxi e tudo mais, tem filho. E aí o apelido do William sempre foi Will. E em pouco tempo, né, que ele entrou na UERJ, daqui a pouco, pô, cara, tu viu o William, o Arquimedes? Eu falei, pô, Arquimedes? O vulgo do William mudou, se tornou Arquimedes. E ele trazia essa angústia, conversando comigo, né? De tipo assim, cara, o pessoal te dá ouvido, ninguém mais me ouve. Porque ele, ao se deparar com conhecimento acadêmico, que é uma nova linguagem, ele, né, porra, ali, né, a caverna, né? Ele volta e começa a querer alertar. Não, porque Arquimedes, porque Platão. Aí vira, valeu, aí o Arquimedes do mototáxi, porra. Nossos problemas aqui extremamente, então ele não conseguia fazer essa transposição didática de um conhecimento acadêmico, de uma linguagem acadêmica, porque estava sendo vivenciado. Então, isso tem tudo a ver com o meu trabalho do Papo de Pista, né? Eu sou pedagogo, inclusive favelado, tudo que eu sou está condensado ali, né? Numa lógica de como que a gente, né, começa a pregar, não para convertidos, mas alcançar outros públicos, né? O quanto a gente se distanciou. Então, assim, eu tenho um conhecimento raso, né? Mas procuro me aprofundar da Carol com esse projeto que é muito show. Eu vi ela fazendo uma fala dura, né? Que eu, caraca, eu quase bati palma publicamente assim, mas me segurei e depois bati palma assim, pô, foda, sabe? O quanto essa lógica de eu odeio evangélico é uma forma de falar que eu odeio o povo preto. E obrigado por essa fala, Dandara. Você me fez refletir, como sempre faz, né? E alugou um apartamento na minha cabeça, e importante para se construir outras coisas. Porque eu acho que eu também vou na mesma linha de diálogo. E às vezes a gente vai significando o que a gente faz a partir do outro, a partir do que o outro traz. Né? E eu acho que é isso que eu procuro fazer ali, sabe? Não quebrar o diálogo, né? As pessoas que acompanham há mais tempo, tá vendo ali, tem... Ah, o Caveirinha é um Red Pill, né? Ah, o Fumacinha é o pobre de direito. Pô, tu tem que romper com esses caras. Não vou romper. O que eu tô falando é que a gente... Não adianta a gente romper. Tem uma galera nossa, né, que é extremamente arrogante, fala uma outra linguagem, que é a linguagem que aprendeu na academia, não se comunica mais com a base, né, aponta o dedo toda hora e no segundo turno quer botar barraquinha de brownie pra virar voto. Aí não adianta, pô. Aí não adianta. Essa lógica. Eu acredito no amor, eu sou apaixonado. Exato. Eu sou apaixonado, eu acredito no amor. A gente vai quebrar a pau, a gente vai discutir, mas o amor... Ô, Michel, cara, essa parada que você traz com relação a... Chegamos na universidade, o que fazemos com isso, né? Eu, por exemplo, estudei na PUC, uma universidade católica, você imagina? Inclusive, essas semanas eu estive na PUC para no Abril Verde, para falar de religião de matriz africana, enfim. Mas entendendo o quanto que a universidade, ela também tenta te encastelar, né? Numa linguagem que você, pô, os seus já não te reconhecem mais. E aí, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que rendeu o livro Cria da Favela, eu uso uma linguagem, cara... oralizada mesmo. Eu uso primeira pessoa e em cada capítulo é um poema meu, não sei o que. Aí o Muniz Sodré tava na minha banca de doutorado, né? Ele falou, nossa, Renata, nunca vi uma tese de doutorado tão autoral. Porque
o cara, ele se perde tentando fazer com que a academia o aceite, usando os termos todos eurocêntrico, que colonizaram a nossa possibilidade de pensamento. Então, quando você traz... E quando eu defendi o doutorado, não tinha muito essa perspectiva ainda de um debate anticolonial. Não tinha muito essa perspectiva, né? Eu vim ter isso depois do doutorado. Mas ali eu já me negava a ter que reproduzir a mesma lógica de uma linguagem que não era sensível aos meus, de usar a experiência enquanto mulher preta favelada tem. Então, eu ousei, em vários momentos, eu descrevo cenas da favela, sacou? Sim. E eu sei, e muito pelo lado da cultura, da arte, pelo baile funk, meu irmão. Eu falo sobre isso. E falo sobre minha rua, sabe? Sim. Falo sobre meus vizinhos. E isso foi uma quebra de paradigma dentro da universidade, que é eurocêntrica, de um homem branco universal, e que a gente vai quebrando aos poucos, né? E aí perder essa nossa identidade do papo reto, do papo da pista, é um desafio, porque a academia tenta te moldar o tempo inteiro. E aí você não fala mais com os seus, né? A todo momento. E se você perceber, né, a gente é de um time que bate a todo momento na meritocracia, né? Isso não existe, não sei o que e tal. Isso é muito óbvio pra gente. Mas o que eu acho que nem sempre é óbvio, que é esse retorno quando você vai pra academia e você volta, e aí as pessoas não entendem muito bem. Aí, por não entender muito bem o método defensivo, os outros te chamam, aí é o Arquimedes, ó o doidão aí e tal. Aí você começa com um discurso de que, porra, aí não dá, é a barata votando em inseticida. Só que esse discurso, ele é meritocrático. Você teve mais acesso. Você tem que dar teu jeito de falar com essas pessoas, pô. O que você estudou no teu doutorado, que você não pode ficar lá. Então, tipo assim, eu vou fazendo, eu entro na academia, faço um negocinho, aí eu preciso de um tempo de detox. Aí daqui a pouco talvez eu volte de novo. O tempo de detox é muito bom. Porque é isso, porque é muito fácil eu olhar pro cara que não teve o acesso que eu tive, tá entendendo? E, porra, daqui a pouco tá com... Porra, aí, caralho... Idiota, imbecil, é o pobre que vota, a barata que vota no inseticida. Isso é extremamente meritocrático, né? Ia chamar todo mundo de massa de manobra, gado, né? E a gente tá falando de gente preta. Porque quando a gente olha, por exemplo, hoje os evangélicos no Brasil, é uma maioria preta, não é nem negra, pretos e pardos, é uma maioria preta de pessoas. Então, quando a gente tá dizendo que essas pessoas são gado, a gente tá falando do nosso povo. Então, por isso que eu falo, né, que hoje ninguém mais vai dizer, ou raramente vai dizer, que não gosta de preto. De vez em quando aparece uma parlamentar se pintando de preto lá no parlamento, fazendo uma graça dessa. Mas é mais difícil. Mas a pessoa diz, eu odeio evangélico. Só que quando a gente fala eu odeio evangélico, a gente tá falando do nosso povo. E aí a gente vai fazer o quê? Vai jogar fora a água de banho, a banheira e o bebê, né? Minha mãe falava isso, né? Joga fora a banheira, água de banho, o bebê, joga tudo pela janela. Não, a gente tem que entender que o nosso povo não é burro. O nosso povo foi roubado. Então, o nosso povo não tem acesso a uma história do Brasil que contemple o que construímos enquanto população preta, enquanto população indígena neste país. A gente não tem acesso, a gente acha, tem pavor do terreiro as pessoas, porque desde sempre, desde a escravização, desde o período colonial, o terreiro foi associado ao mal absoluto e ao diabo, porque o branco, no lugar de salvador, precisava impor às outras pessoas a sua cultura, a sua religiosidade. E o medo e negar o outro. Medo. E o medo. Né? O medo é uma pedagogia, né, Renata? Você é moradora de favela, você sabe disso. O medo é uma pedagogia poderosa, porque o medo faz a gente se afastar daquilo que é nosso. O medo faz a gente acreditar que a gente não pode circular na cidade, porque a cidade está em guerra permanente. Como se houvesse um lado bom e um lado mau. Porque também é uma sociedade que vai dividindo tudo em pares opostos, dicotômica. Então, quem fica com o lugar do mal? O mal é o preto. Quando eu fiz a tese do A Culpa é do Diabo, depois publiquei o livro, e a minha questão era essa: como é que eu vou falar com o meu povo? Eu não quero ter uma linguagem que não vai alcançar as pessoas. Então,
eu vou investir na história das pessoas. Então eu falo, gente, o diabo, pra quem não sabe, o diabo também tem história, assim como a gente tem o Jesus histórico. O diabo também tem uma história dentro do cristianismo, inventado pelo cristianismo. Exu é muito anterior ao diabo, o calendário Yorubá, a gente está quase no ano 11.000. Então Exu é muito anterior, o nosso calendário cristão 2026. O diabo vai se tornando ao longo da história do cristianismo um homem preto, literalmente. O diabo deixa de ser um bichinho verde, vermelho, um monstrengo, para se tornar, ao longo do século XV, cada vez mais humano. Eu falo que ele faz crossfit, né? Tem muque, você vê a iconografia, as imagens da época, gominho na barriga, cada vez mais humanoide e cada vez mais preto. Isso não é à toa. O que está acontecendo no século XV? Está acontecendo que eles vão chamar de grandes navegações e a invasão de terras, como que depois eles vão chamar de América, né? Então você associa o diabo ao homem preto. Então quando a gente pensa nessa encruzilhada, né? Foi bom o Michel falar que é muita coisa, porque a gente é muita coisa. A gente é pesquisador, professor, a gente é mulher, você é mãe, eu sou poeta, a gente é muita coisa. Nessa encruzilhada, quando a gente olha, por exemplo, a relação entre pessoas de terreiro, pessoas evangélicas e, por exemplo, o varejo de drogas ilícitas nas favelas, o famoso chamado de tráfico de drogas pela mídia hegemônica, que eu vou dizer que é o varejo, porque a favela é a ponta do iceberg do tráfico internacional de drogas, de armas e drogas. Quando a gente pensa nisso, a gente tem uma encruzilhada que é preto matando preto. É preto proibindo preto de fazer macumba na favela. E aí, como é que a mídia vai tratar? O traficante é o grande demônio da segurança pública. Parece que todos os nossos problemas de segurança pública estão ligados a essa figura do traficante. Que sabemos nós que a pessoa não precisa fazer tráfico de drogas para ser traficante. Basta você ter um estereótipo, uma estética, que obviamente é o quê? De um menino negro, favelado. Descalço, dentro da favela, sem nenhuma perspectiva de futuro. Barreto, que aí você vai ser considerado traficante. Você não precisa nem sequer cometer um crime, né? Então, tem ao mesmo tempo, esse cara, quando eu fui pra fazer minha pesquisa, eu perguntava assim pras mães de santo, como é que você foi expulsa? Porque eu tava muito destinada a olhar pros terreiros expulsos de favela e periferia. Quando eu fui conversar com algumas mães de santo, eu falava, como é que a senhora foi expulsa? Ela falava assim, não, o menino, aquele menino, ele não sabe o que tá fazendo. Eu ajudei a fazer o umbigo dele cair. Era eu que benzia ele quando era neném. Era eu que ficava com ele pra mãe trabalhar. Aí ele foi pra um caminho errado, fez outras escolhas. Aí agora diz que eu não posso tocar minha macumba aqui. Ele me conhece, eu conheço ele desde que eu nasci. Então, pra essa mãe de santo, ele não é o traficante da mídia hegemônica. Ele é o cara que tá ali na favela, que fez uma escolha considerada errada, uma escolha ruim, né, que não teve outra perspectiva, que foi por esse caminho e que agora volta para essa mãe de santo que ajudou a criá-lo, inclusive, quando era uma criança, um neném, que fez parte ali da comunidade, né? Em favela a gente coopera, né? As crianças são criadas coletivamente. Então essa mãe de santo fala, minha filha, eu não sei o que aconteceu, que agora eu não posso tocar minha macumba aqui. E eu tava cheia de ódio, né, com a imagem também, muito da universidade, da mídia, que eu falava assim, que absurdo, as mães de santo sendo expulsas, porque hoje a gente não tem direito de ter terreiro em favela e periferia. E não é só o chamado tráfico não, tá, gente? É milícia, é polícia, todo mundo persegue terreiro. Sim. Não é só os evangélicos, igreja católica, né? A gente é alvo sistemático aí de várias violências. E aí eu comecei a pensar assim, caramba, que encruzilhada que a gente tem. O cara passou a ver o terreiro como uma ameaça, que antes era o espaço onde ele buscava saúde, porque muitas vezes onde o SUS não chega, o terreiro chega na favela. O espaço onde ele teve acolhimento, que agora virou do diabo, porque teve uma liderança, em sua maioria branca, pastor que vai pro baile funk evangelizar e que diz que não pode ter terreiro ali, porque se tiver terreiro é o próprio diabo que tá presente, e que tem banho de sangue na favela porque tem terreiro. Então é muito cruel, né? Ao mesmo tempo o pastor que vai tá lá reforçando, né, essa linguagem violenta contra os terreiros, é um cara preto, o pastor da favela, né? O pastor das pequenas dezenas de igrejas da favela. Também é o cara preto, pobre, favelado. Que passou pela cadeia. Que passou pela cadeia, que passou pelo terreiro, porque essa ideia de religião também, a gente fica querendo criar barreiras fixas, mas a religiosidade popular das pessoas no Brasil, as pessoas transitam. Uma hora tá na igreja evangélica e volta pro terreiro, vai pra igreja católica. A gente transita muito, né? E aí eu falo assim, caramba, é preto sendo ensinado a odiar preto. Quando a gente olha pra uma cúpula, porque uma coisa é a base evangélica, uma coisa é a cúpula. Quando a gente olha na cúpula da direção das grandes igrejas, das grandes denominações, inclusive as mais ricas, você tem homens brancos. Que não são os que vão estar na realidade da favela, mas que vão alimentar com ódio, com discurso de ódio, com racismo religioso, o comportamento nesses territórios, né? Exatamente. Então é uma encruzilhada e tanto, assim. Então é isso, assim, o que vocês fazem, tanto o Michel quanto o Dandara Suburbana,
é garantir também essa disputa de narrativa, né? Desse imaginário que tenta demonizar as religiões de matriz africana. E mais que isso, né? Vocês também encontram nas redes sociais um espaço importante para fazer essa contranarrativa. E é isso, né? Os orixás, o Exu, Pombagira, as cantigas e seus pontos. Como é que é exaltar isso nas redes sociais, né? Mais ainda, como é que é compartilhar histórias onde se afirma o terreiro como esse espaço de cura, como vocês estão trazendo, de salvação de vidas, e de outras tantas pessoas que são próximas, porque as histórias que vocês contam se aproximam muito da realidade das pessoas, né? Eu queria até chamar um vídeo agora do pastor Anderson, interpretado pelo Emílio Orciolo, da série Arcanjo Renegado, pra gente dar uma olhada nisso. Eu já falei, você não pode pegar isso. Não pode pegar isso. Um minuto, por favor. Não pode pegar, é da igreja. Eu tô precisando da minha Eu falei pra você que é da O que igreja. está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui? Essa aí, pastor. Passa a noite servindo ao diabo e agora pegar a comida da igreja. A gente não é mesmo da igreja não, pastor. Desculpe, isso não tem a menor importância. O meu avô era do candomblé, eu sempre amei e respeitei o meu avô. Essa é minha avó. Toda vez que chega o calor, ela piora muito. Como é que ela chama? Dona Lúcia. Dona Lúcia. O médico já passou uma lista de remédios, mas a gente não tem condições. A gente compra o que são pra dor. Eles são tudo macumbeiro, Por pastor. favor, irmão, por favor. Todos nós aqui somos cristãos. Todos. Cristo nunca pregou uma religião. Não serei eu aqui ou qualquer um de vocês que vai negar alimento para uma família de necessitados. Amém, meu irmão? Amém. 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 Minha senhora, todos nós somos filhos de Deus. A senhora com a sua religião e eu com a minha. Podemos combinar assim, minha senhora? Podemos. Amém. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Um pouco do que Dandara comentava, desse lugar da favela, da lógica de autoajuda, o pastor ali fazendo um papel importante. A gente está falando de distribuição de alimentos, a gente está falando de um país, né, de um mundo que acabou de passar por uma pandemia que desafiou a nossa humanidade, e a gente que sabe que dentro da favela foram esses pastores, junto com os movimentos sociais, mas também com aqueles que sempre foram lideranças dentro desses espaços, que se organizaram para alimentar o povo, né? E aí entra a questão da religião de novo, tentando ali ser um entrave a pessoa ter acesso à comida. A gente pode falar de tudo, né? Da religião, em especial de matriz africana, sendo entrave para a pessoa ser reconhecida nos espaços da academia, nos espaços de poder. Aqui a gente está vendo a religião se tornando um trave para a pessoa ter acesso à comida. Olha o tamanho do nosso problema, né? Então, eu queria que vocês comentassem também essa complexidade, né? Do contexto religioso. E nessa cena que é muito rica, né? Você pode parar ali, sei lá, um segundo da cena, você já vai fazer várias análises e interpretações. Mas eu queria também trazer essa possibilidade dos encontros, né? Das trocas e da convivência, né? A gente falou aqui do Axé Amém, a formação e a coordenação ali no ISER, e os desafios hoje no debate interreligioso, né? Porque como é que a gente traz as pessoas negras de terreiro, os evangélicos, como é que vocês veem isso? Como é que você vê isso, né, o Michel? Quando você está falando ali de macumba, quando você está falando de terreiros, quando você está falando dos orixás, das entidades, como é que isso é recebido? Como é que você tem sentido? Assim, dentro de uma lógica pragmática, de uma vida de pobre, que está no universo capitalismo, né? Que está numa rede social, que tem viés, né? É um tiro no pé, né? Mas eu não me nego de ser quem eu sou, então é um pouco isso. Isso, assim, dentro de uma lógica das redes, o que mais tem é a pessoa que entende pra caralho de rede, respeita a minha fé, por mais que eu acho que o que propõe às vezes seja um pouco de desrespeito, mas eu entendo que não tá falando nesse intuito, mas pessoas que sacam muito de internet, chega pra mim, agências já chegaram pra mim, a maior agência do Brasil falou assim, irmão, se você parar de falar de macumba e parar de falar de política de uma maneira muito direta, eu sei que tudo é política e tal, mano, a gente fecha contigo e investe tudo que a gente tem,
Eu falei, pô, beleza, eu vou continuar como coordenador pedagógico lá no setor de diversidade do Viva Rio, vou continuar nas ONGs que eu dou aula, e beleza, eu faço isso porque eu gosto de fazer isso, não é algo que eu faço isso na internet para chegar em tal lugar, sabe? Agora, o fluxo, a quantidade que as pessoas querem que eu entregue e tudo mais, isso vai depender de uma monetização. Nesse sentido, vou totalmente contra essa monetização. Mas, por outro lado, eu não abro mão de ser quem eu sou, e eu acho assim, é muito fácil ser macumbeiro, né, do terreiro pra dentro. Quando você é macumbeiro do terreiro pra fora, cara, as pessoas evangélicas, elas têm muita curiosidade em mim, porque, tipo assim, tu vai falar que eu sou do diabo, tipo assim, a minha caminhada tá aí, tá entendendo? O que nisso é do diabo? Então surge uma curiosidade e automaticamente uma possibilidade de conversa sobre o que é Cristo, sabe? E por que eu me considero cristão, mesmo sendo macumbeiro, né? Então eu acho que abre muitas possibilidades bacanas de diálogo, sabe? Mas dentro de uma lógica capitalista, a gente sofre. Tá entendendo? A gente sofre, a gente vai perder possibilidade de publicidade, possibilidade de grandes agências, possibilidade de ser chamado aqui e ali. Aí a questão, você abre mão. Eu não julgo quem tipo, faz algo, entre aspas, mais clean, né? Porque cada um sabe a caceta que você tem que lamber, eu sei da minha. Então eu consigo fazer algumas ponderações, Não mas tem é difícil. Instagram. Não, e o clean é ótimo, né? Porque a ideia do clean também é a ideia do embranquecimento, né? Do clean do É a light, ide- né? é- Que eles é da falam lim- assim do light, Sim, né? É isso, é da limpeza, né? Sim. Como é que a gente faz a limpeza? Uma Na verdade, é o política discurso higienista higienista mesmo, que é Exatamente. racista, né? Que é exatamente como que a gente limpa, né? Eu também não faço publicidade, eu nunca fiz publicidade, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, como você nunca fez publicidade com o número de seguidores que você tem? Tem muita gente com menos seguidores e que faz. Eu falo, porque o meu conteúdo é um conteúdo considerado problemático para as agências de publicidade. Claro. E eu não vou divulgar tigrinho, não vou divulgar bets, isso é uma outra questão também, né? Outra Que o que questão. monetiza a gente está muito ligado a isso. E que impacta diretamente os pretos pobres. Exato. Que vão acreditar que a pessoa jogou no tigrinho, ganhou aquele Exato. rios de dinheiro. E a o pessoa discurso, o discurso é cristão, Olha- porque é o discurso da salvação, do milagre. Ô, Carol- Vai ter um milagre, eu vou jogar um jogo, nesse Carol, milagre tem eu vou gente mudar de morrendo. vida. Carol, Exato. tem gente morrendo. Sim, doente. Uma menina de Itaboraí que chegou no meu gabinete e tal. Enfim, fazendo um debate lá sobre direitos humanos na cidade, enfim. Ela esteve no meu gabinete. E 1 ano, 2 anos depois, que foi no caso o ano passado, eu soube que ela morreu. Aí eu falei, como assim ela morreu? Não, ela não morreu, ela se matou. Por quê? Porque ela perdeu o dinheiro todo dela no Tigrinho e perdeu o salário do marido dela no Tigrinho. E ela se matou. Eu quero saber quem é que está olhando as pessoas que hoje estão perdendo absolutamente tudo que ganharam e que organizaram uma vida inteira para esses jogos de azar, entendeu? E Sim. que foi, né? Porque esse cassino continua proibido, um monte de outros Lembrando jogos que o jogo continuam é proibido. sendo Tá proibidos. acontecendo toda hora. Esse jogo, e o presidente Lula tá falando outro dia, esse jogo Tigrinho tá dentro da sua casa, você não precisa de um cassino. É isso. Entendeu? Olha o tamanho do nosso problema. Tem gente se matando Sim. por causa disso. E tem pesquisas que foram Sabe, e quem feitas... está interessado nisso também, desculpa te interromper, é a comunidade terapêutica. Sim. Porque as comunidades terapêuticas já estão vendo verba para poder atender as pessoas também com vícios em jogos. E aí, como é que a gente resolve o vício em jogos, a ludopatia? Mandando para a comunidade terapêutica. Ou seja, mais uma vez o Estado é aparelhado, Abre mão investe de em comunidades fazer o seu religiosas, não faz o seu papel e são as comunidades religiosas que vão lidar com isso e se fortalecer, sendo que a pessoa, né, a maioria das comunidades terapêuticas, o que a gente tem de denúncias é que as pessoas, para poderem receber o atendimento, elas precisam se converter, né? E mais, a gente teve uma comunidade terapêutica, não sei se vocês lembram, a Teslo, que o cara era um policial e ele tinha lá o que tinha os 10 passos, né, para você sair da nossa suposta drogadição, né? Acordar no meio da madrugada para orar, acordar tantas horas para orar. Assim, era um negócio absurdo, com muita corrupção por trás. Então, as comunidades terapêuticas também têm uma situação completamente dramática do que tange, né, a lógica de automedicação, medicalização.
Um negócio assim escandaloso. E aí aí o Estado abre mão de fazer o seu trabalho, né? Trabalhando a questão dos CAPs, ADs, enfim, como algo que é política pública para garantir recursos, dinheiro, orçamento para as comunidades terapêuticas. Olha o tamanho do nosso problema. E aí, Michel, vou passar esse vídeo aqui só pra gente dar uma sacada no que é o papo de pista. Qual é a carrapeta? Tu não vai acreditar no que aconteceu ontem. Segundou naquele speak, né? Fui trocar aquela ideia neurótica com Maria Milambi. Papo mais pra frente, bagulho de futuro, abrição de caminho. Mas já viu, né? Saí de lá com fofoca quente com missão mesopotômica. Pô, tu não vai acreditar, papo é reto, mano. Tá ligado o Miltinho, né? Que é casado com a Cláudia, que é a mãe de santo lá de cima do morro. Caralho, irmão, eu tô rindo mais de nervoso. Pega a visão. Ela tem uma hereia, que eu não sei se tu tá ligado, que é a bonitinha da cara feia. Bonitinha é o catiço, né? Teve uma vez, mano, que uma cliente lá da Zona Sul pediu uma parada a ela, conseguiu trouxe vários doces diferentes de presente, tá ligado? E um pote daquele sorvete, Hanses das Neses, tá ligado? De rico. Bonitinha se apaixonou pelo sorvete. Aí tu corta pra 18. Miltinho pulou o muro e se apaixonou pela Dulcinéia. Só que Dulcinéia, tu tá ligado, né? Nasceu pra matar, roubar e destruir. Aquela nega, o próprio capiroto. Só de olhar pra ela, tu já tava em perigo. E pra saber os passos de um catiço, só outro catiço. Aí que Bonitinha volta pra história, tá ligado? Miltinho começou a comprar o Hanses das Neses pra Bonitinha, que pegava a mãe Cláudia dormindo e trocava sorvete por informação da Dulcinéia, que é amante. E mãe Cláudia só engordando, não entendendo nada, achando que tava grávida e tudo. Mamãe Oxum veio, proibiu Bonitinha de vir em terra. Quem assumiu? Maria Marilene Dolores, que é a pombogira da mãe Cláudia. Assumiu o BO. Nisso, Miltinho perdeu mãe Cláudia e Dulcinéia ele nunca teve. Conclusão. Mano, o cara foi pra rua, tá na merda, mano. Mas aí é que entra a missão também. Pô, pra abrir os caminhos dos bagulho que eu tava pedindo pra Maria Milambi, mano, ela pediu pra nós fazer uma feijoada de algum diferente, tá ligado? E oferecer a feijoada pra rapaziada que fica na rua. E ela falou que vai estar com nós pra resgatar Miltinho e várias outras pessoas. Mas tem que ser na Praça do Meia e esse mês ainda, tá ligado? Então, mano, pelo amor de Deus, prana aí pra geral. Nosso futuro depende dessa parada. Ela falou que tem que ser a última segunda-feira do mês e a feijoada tem que ser servida a meio-dia. Olha a macumbice. E se tu tá escutando esse áudio, pode pedir na chave Pix e fortalecendo pra fazer a feijoada pro pessoal em situação de rua. Senão, ó, Bonitinha da cara feia e Dona Maria Marilene vai atrás de tu, hein? Geral que ajudar não tem jeito, pô. Maria Milambi vai abrir o caminho pra coisa boa como chover. Muita fé, mano. Qual é a carrapeta? Solta aí essa fofoca, mano. O bagulho vai ser o estouro do Brindex. No final vai dar tudo certo, mano. É isso, né? Ele tira a pombagira desse lugar marginal, né? E evidencia o próprio lugar, a rua, como um lugar político também. E traz também essa perspectiva de enfrentamento às desigualdades, de enfrentamento à fome, né? Isso são sacadas que politicamente, né, você pode, inclusive, implicar outras pessoas nesse processo. Fala aí um pouco. Só lembrando, todo mundo aqui escutou, né? Então a chave Pix é papodepista@gmail.com. Repete. Papo de pista, pista com x, @gmail.com. A gente vai arrecadar até o dia 20, tem grupo de voluntários no link da bio. Quem quiser ajudar e tá com a gente lá na ação, né? Muita gente só percebe depois que a ação acontece e fala, caraca, é verdade, da próxima eu vou participar, né? Então, assim, eu não conseguiria, né, ter qualquer tipo de audiência sem utilizar isso de alguma forma pro que eu acredito. E quando eu falo de ser macumbeiro do terreiro pra fora, é justamente numa lógica, eu acredito nisso, eu acredito que isso aqui é um espaço de Exu, tá entendendo? A gente tá se comunicando, eu vejo orixá em cada detalhe, sabe? E graças a Deus eu tive a possibilidade, né, de estar em terreiros, de estar em contato com pessoas que me geraram mais ainda essa concepção. Porque tem muita gente que não é que elas julgam que elas não conhecem, elas julgam que elas julgam conhecer. Sabe aquela coisa assim? Não, eu tô falando, eu ia pro terreiro, já fui em 5 terreiros e tal, tá, mas os 5 terreiros que tu foi não representa a totalidade, com né? certeza. E a pluralidade de terreiros. Então, assim, caramba, que pena que as tuas 5 experiências foram em locais bacanas. Assim como eu tenho amigos que falam na igreja só tem bandido, só tem safado. Eu falo, tá falando merda, irmão. Tá falando besteira, tá entendendo?
A igreja que tu conheceu ali, a experiência que tu viu, não é uma totalidade do trabalho das igrejas dentro das comunidades. Então, esse foi mais um áudio dessa ação, né, que a gente está fazendo. A última ação que a gente fez para a população em situação de rua foi aqui na Glória, né? A gente atendeu no Natal, né, mais de 300 pessoas, né, uma alimentação top, né? Eu tenho uma chefe de cozinha, a Nai, que me ajuda nesse processo, né? Que faz toda a comida. A gente não dá nem refrigerante, que a gente não acredita nisso. É suco da fruta, tinha rabanada, tinha tudo. E não só uma questão assistencialista, né? Porque é tudo feito em rede. Então, nessa ação, mais uma vez, vai estar lá o CAPS AD Raul Seixas, vai estar o CAPS Clarice Lispector, vai estar o consultório na rua, vai estar o CREAS, vai estar a Terceira CAS, porque é uma forma de eu fazer o que eu posso falar assim, ó, eu vou até aqui. Isso é um trabalho de vocês, sabe? Sim. E pra mim isso é muito Exu. Pra mim, né, Exu fica muito mais agradado disso do que eu colocar um balaio na rua com frango e tudo mais, né? Que tem seu fundamento, não tô falando mal disso, óbvio, né? Mas eu acho assim, não adianta nada pra Exu, ao meu ver, eu colocar uma obrigação ali e eu ter uma fala ruim com uma mulher, por exemplo. Eu tô dizendo que eu sou do axé. Cara, Pombagira, a figura da Pombagira é o próprio empoderamento antes da gente usar esse termo. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, não tem lógica, né? Então tem muita coisa que acontece também dentro. E as próprias redes sociais também é uma oferenda, né? Porque é um trabalho que a gente faz também de comunicação. Muita gente debocha disso, né? Pensa assim, agora é intelectual de rede social. Mas não é intelectual de rede social. A gente precisa disputar esse espaço da comunicação. E a rede social, mesmo com todas as violências, querendo ou não, é um espaço um pouco mais democrático. Às vezes a gente não vai conseguir aparecer na televisão, no jornal, mas consegue ter um canal no YouTube, consegue ter um Instagram, consegue ter, enfim, um perfil que vai trazer os debates e para o alcance. Eu viralizei uma vez no meu Instagram com um vídeo falando com mulheres evangélicas, perguntando para elas que se a gente está num tiroteio no meio da favela, que tem crianças na rua, e essas crianças têm como espaço mais próximo para se abrigarem um terreiro, eu perguntei às mulheres evangélicas se elas não iam deixar os filhos e as filhas dela entrarem no terreiro para fugir de um tiroteio. Porque são questões concretas, reais, né? E aí, desde então, eu tenho muitas mulheres evangélicas no meu perfil. Isso é uma coisa interessante, que por mais que eu esteja falando, e eu falo muito de Pombagira, eu falo cantiga, eu tô lá falando não de um trabalho acadêmico, eu tô lá falando também da minha experiência com a espiritualidade, o meu trabalho com escrita criativa, que também é uma estratégia, né? Usa a escrita como uma ferramenta de falar, de fazer oficinas falando da literatura de terreiro, sem parecer necessariamente que eu tô falando de terreiro, e aí consigo capilaridade em vários espaços. Então, essas mulheres evangélicas, elas estão lá me seguindo. Então, vira e mexe, tem um post, aí eu falo, inclusive, de orixá, aí tem um comentário assim, Deus te abençoe, minha filha, você está conseguindo ampliar o meu olhar para isso. Então, vira e mexe, tem um Deus te abençoe, posso botar seu nome em corrente de oração? Eu falo, por favor, põe meu nome na corrente de oração, porque a gente que trabalha publicamente, precisamos de todo tipo de proteção. Todo tipo de oração, proteção. Então, eu acho que é isso também, a gente tentar aproximar esse diálogo com as pessoas. Óbvio que provavelmente não tem nenhuma pessoa ultraconservadora que tá no meu perfil, que não vai ficar lá. Mas tem aquelas pessoas, e são a maioria, né? Que elas não sabem bem do que elas estão dizendo, mas elas reproduzem muitas vezes falas violentas e que elas não têm oportunidade de ter o contraponto, né? E que a rede social também proporciona isso. Eu criei um projeto, um instituto, né? Eu tenho um sonho de um instituto, mas não tem financiamento, é isso, nossa questão é sempre dinheiro, que é o Mulheres da Rua, falando como Pombagira atende população em situação de rua. E quando a gente fala Pombagira, pro nosso povo mesmo de terreiro, a gente tem imagens muito engessadas do que é Pombagira. Parece que Pombagira é aquela mulher empoderada, com um peitão enorme, gostosona, batom vermelho, loura, que aparece lá na internet. E eu falo, Pombagira também somos nós, mulheres pretas, são as mulheres trans e travestis. Então, Pombagira é a mulher que muitas vezes a gente atravessa a rua pra não querer encarar, pra não sentir o cheiro. Então é trazer também essa interseção com a espiritualidade de matriz africana e toda a relação com a população em situação de rua. A gente tem entidades que trabalham na rua, a gente tem malandragem, a gente está no Rio de Janeiro, Zé Pilintra, Maria Navalha, na rua. Então, peraí, o terreiro pauta direitos de população em situação de rua historicamente no país. Enquanto, inclusive, instituições e também o próprio governo não quer pautar. População em situação de rua, pop room é um assunto que nem dentro dos nossos CAPs, das nossas instituições, muitas vezes as pessoas querem falar sobre isso, né? É o ultra do ultra marginalizado. E a gente sabe que são os nossos corpos pretos que estão lá
são as nossas mulheres negras que estão lá. Então, pensar também nessa literatura de terreiro é pensar nas questões que a gente tem hoje na sociedade, que o terreiro incide, ajuda a gente a elaborar e também construir políticas em que a gente possa incidir para diminuir a fome, porque essa cena do pastor, os terreiros fazem historicamente. Na pandemia, o terreiro distribuiu muita cesta básica. Sim, tem diversos exemplos. E o terreiro não olha para quem está distribuindo. Muitas pessoas, eu tenho inclusive informações de pessoas de terreiro que distribuíram cesta básica, cerca de 90% das cestas foram para pessoas evangélicas. E em momento nenhum o pai de santo disse, você não vai receber que você é evangélico. E pessoas evangélicas que inclusive dizem assim, por favor, não fala nada que eu peguei a cesta aqui, porque o meu pastor não pode saber que eu vim aqui. Então é sobre isso. A gente tem problemas concretos de vulnerabilidade social, de racismo, de misoginia, de assassinato de mulheres, de feminicídio, concretos na nossa sociedade, que eu pergunto a quem interessa que pessoas negras se vejam como inimigas por causa de religião e não estejam cooperando para a gente resolver essas questões que afetam, em maioria, o nosso povo. Exatamente, né? Resumindo aqui esse debate, né? Tentar resumir, porque eu acho que não tem condições de resumir isso aqui, ainda mais porque a gente está falando de uma juventude negra que está disputando narrativa e discursos sociais via internet, mas também com publicação de livro, também a partir da atuação de vocês, do movimento e no próprio terreiro e fora do terreiro. Então isso já são perspectivas em si, ao meu ver, revolucionárias, justamente porque a gente está fazendo debates que o poder público não alcança, não tem condições de alcançar. Justamente porque o poder público tem uma lógica extremamente engessada e que a realidade das pessoas acabam só se transformando em números, né? E aí você não tem um número, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que corresponda exatamente à violência e à intolerância religiosa sofrida pelas religiões de matriz africana. Por isso, a gente criou o Observatório Mãe Beata de Iemanjá, porque para ter alguma coisa que pudesse dar luz sobre o que passa a população de matriz africana no estado do Rio de Janeiro, que hoje é um dos principais epicentros no Brasil de violência e de racismo religioso. Então, nesse sentido, foi importante, por exemplo, fazer uma audiência pública no terreiro de Mãe Beata. Foi a primeira audiência pública da história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que fizemos, né, no terreiro. E essa audiência pública teve ali pastores, padres, teve pessoas de diferentes religiões para debatermos. Então, isso que a gente tem hoje de um Abril Verde foi um debate interreligioso dentro de um terreiro, porque a gente também precisa marcar. Sim. A gente precisa marcar os espaços. Porque não adianta dizer, estou aqui pensando na perspectiva do terreiro, quando o povo de terreiro não é o protagonista da história. Então, é muito fácil, né? Você falar do campo das ideias e não garantir o protagonismo do povo de terreiro. Então, foi isso que a gente organizou e tentou fazer a partir desse lugar que historicamente foi negado para nós. A Assembleia Legislativa foi negado para homens e mulheres negras de favelas e periferias, LGBTQIA+, povo de axé, povo de matriz africana no geral. Não nos querem nesses lugares. Nós causamos ojeriza a essas pessoas, que é exatamente a mesma lógica. De preto, pobre, favelado, né, de religião de matriz africana. Aí a tentativa se não criminaliza, demoniza. Sim. Se não coloca uma placa dizendo esse corpo é matável, eles não têm uma outra perspectiva em termos de ação estatal. Por isso que é importante que a gente possa hackear esse sistema, né? Porque esse sistema, na verdade, é o que reproduz a nossa morte. Porque eu digo e repito, a política define quem vive e quem morre nessa sociedade. Ela define. Né? É a política, por exemplo, a política de falta de saneamento básico, que é uma política falta de saneamento básico, claro, não é? Porque é um projeto. Agora você tem, com a falta de saneamento básico, pessoas morrendo. E quem são essas pessoas que não têm saneamento básico? Pessoas negras, pobres, de favelas e periferias. Eu, por exemplo, bebi água contaminada da bica da minha casa da Maré. Quase morri com hepatite. Entendeu? Mas estou aqui para contar essa história.
Porque tinha e tem o Hospital Universitário do Lado da Maré, Fundão, que era especialista à época dessas doenças, inclusive hepatite, e que garantiu que eu tivesse um bom tratamento. Porque a extrema-direita, além de criminalizar preto, pobre, favelado, além de demonizar as nossas religiões, também inviabiliza a produção do conhecimento, do saber, da ciência e da tecnologia, porque eles também odeiam a universidade, né? A gente tem um projeto tramitando ainda na Assembleia Legislativa da extrema-direita para extinguir a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Inclusive, quero deixar aqui o meu abraço aos professores, alunos, técnicos administrativos da UERJ que entraram em greve e têm o nosso apoio, porque, afinal de contas, ainda que estejamos num estado desgovernado porque não temos governo, ainda está nesse debate de eleições diretas, com o povo votando, ou indiretas, essa Assembleia Legislativa, que hoje não tem condições morais, éticas e políticas de escolher um novo governador. Ainda assim, a gente vê a coragem dos uergianos a entrarem em uma greve. Então O ERJ resiste. O ERJ resiste. Então tem total o meu apoio. Mas Dandara e Michel, os debates que a gente realizou aqui até agora fortalecem também a ideia de que é necessário investir em políticas públicas que impulsione a garantia dos direitos às religiões, né, de matriz africana e que possam garantir a liberdade religiosa efetivamente. A construção de políticas e mobilizações sociais também se dão em diferentes lugares, né, desde a perspectiva racial, de gênero. Dandara aqui comentou na nossa campanha, é importante, quem é de axé não bate mulher. E eu estava até falando com o Balerá, né, já falei aqui do nosso nome, está aqui no nosso estúdio, estava falando com o Balerá, a gente também tinha que expandir. Quem é de fé não bate mulher. Porque a gente precisa implicar. Porque se a gente não tá aqui para botar dedo na cara das igrejas evangélicas, a gente está aqui para cobrar que os pastores, as pastoras, também não aceite, não naturalize quando o fiel bate, né? Como é que chama? O varão bate na varoa. A gente não quer isso. E diz que a culpa é do diabo, né? Diz que a culpa é do diabo, que Jesus Cristo vai Inclusive, defender, daqui a pouco a mulher tá livro. morta. Não temos condições. É isso. Então, assim, nessa perspectiva também dizer que quem é de axé não bate mulher, mas também quem é de fé não pode bater em mulher. Então, a gente acha que a consolidação de uma sociedade justa, sem racismo, sem misoginia, homofobia e demais opressões que impedem a nossa vida em plenitude, também seja algo que a gente possa dialogar. Seja nas ruas, seja na universidade, seja na internet, seja em qualquer lugar que estejamos implicados. Porque se a gente não fizer isso, né, quem vai fazer? Claro que outras pessoas estão fazendo, mas a gente quer que essas pessoas tenham visibilidade também. Por isso, o Resenha Pode trouxe vocês dois nessa tarde maravilhosa para esse bate-papo. Queria saber se vocês... Queria retomar aqui a palavra, inclusive, agradecendo a nossa equipe aqui no estúdio, mas, sem dúvida nenhuma, agradecendo Dandara e Michel por essa oportunidade. Também divulgar o trabalho de luta pela garantia dos direitos do terreiro e o enfrentamento ao racismo religioso. E já divulguei aqui, quem é de axé não bate mulher. Estamos encerrando mais um Resenha Pode. E nesse sentido, deixa aí o seu recado final, Dandara e Michel. E pode olhar para aquela câmera ali. Eu vou primeiro que a Dandara vai chegar arrematando, vai até me intimidar. Adoro. Não, vocês são bravos. Não, primeiro eu agradeço mais uma vez vocês, essa possibilidade de diálogo. Saio daqui com várias ideias em mente, né? E isso pra mim é muito valioso. E sei lá, deixando um recado para as pessoas que, assim, respeitem a própria curiosidade. As escolas já matam a nossa curiosidade. Tem muitas coisas que foram negadas, né, para as pessoas pretas periféricas, né? Tenham acesso às tecnologias pretas que foram criadas para que a vida fosse talvez um pouco menos pesada, sabe? Então, assim, a macumba,
né, a capoeira, o jongo. Eu não sei o que seria da minha vida se não fossem essas tecnologias pretas, sabe? Porque é difícil já tendo acesso, sem ter o acesso, eu não ia ter possibilidade de elaborar nem nada do samba, né? Eu acho que a gente tem aí toda uma cultura, toda uma lógica de várias tecnologias pretas que quando a gente não tem a possibilidade, quantas vezes eu não tinha recurso cognitivo para elaborar uma dor e foi uma letra de um samba que fez isso por mim, sabe? Que me emprestou esse conhecimento ancestral, sabe? Um ponto e tudo mais. Então, assim, é o respeito, né? Quando fala tolerância, eu não gosto nem muito da palavra tolerância. Eu não quero ser tolerado, não. Eu quero ser respeitado. Tolerar parece algo, né? Porra, tolerar, né? Então, assim, cara, se você tá dentro da igreja, estude a Bíblia por você mesmo. Não fica tomando sopinha de letrinha do pastor, não. Vai lá, pega, lê, debate. Questionar o que tá ali não é questionar Deus, né? Entenda Deus de uma forma mais ampla. Eu acho que é isso. É isso. Sem entender Deus como um castigo, né? Porque muitas vezes usam o nome de Deus para te colocar o medo, né? Então, se você não... Ora você tem medo do demônio, ora você tem medo de Deus... Como assim, né? Vai lá, Dandara. O que eu quero dizer é como pode ser o demônio e o diabo a pessoa que ajuda você a existir em sociedade, né? Como pode ser o demônio e o diabo a pessoa que vai cuidar do seu filho enquanto você está indo trabalhar, a pessoa que acompanha a sua adolescência. Então eu acho que a gente precisa pensar que se a gente se unir enquanto principalmente pessoas negras, a gente tem muito mais a ganhar. E o que botar a culpa no diabo esconde na sociedade brasileira? Esconde o racismo, esconde a misoginia, esconde o feminicídio. Porque é isso, eu te bati porque eu tava com o diabo no corpo. Hoje, no Axé Amém, que é a formação que a gente faz no ISER, muitas mulheres evangélicas vêm para o Axé Amém porque foram vítimas de violência doméstica e os pastores das suas igrejas ajudaram a acobertar os seus agressores. Isso é um dado importante porque significa que as pessoas, elas estão sim refletindo. Elas não são simplesmente meras reprodutoras, elas estão pensando sim na construção de uma outra sociedade. Mulheres negras são as lideranças comunitárias das nossas favelas e periferias. Renata sabe disso porque é uma liderança. Mulheres evangélicas de terreiro estão à frente hoje das mobilizações sociais para a transformação que a gente quer ver no mundo. Então elas também estão fazendo isso dentro das suas comunidades de fé. E se a gente estiver junta, e eu faço esse apelo especialmente às mulheres, se estivermos juntas, nós temos condição de criar uma sociedade melhor para as nossas crianças e adolescentes, que não reproduz o ódio. Porque se vê enquanto inimigas, só faz a gente colaborar com os grandes patrões que estão aí enriquecendo e lucrando às custas da nossa morte e do nosso adoecimento. Então, vamos entrar em espaços de diálogo. Procure conhecer. Se você não conhece, não demonize. Procure saber quem é. Hoje, a igreja é um espaço de sociabilidade para gente preta na favela e periferia. As pessoas vão para a igreja para comer, para conversar. Comunidades de fé não são só espaços para se exercer ali a religião a estrito senso. São espaços de sociabilidade, de formação. Então, todo mundo tem responsabilidade por uma sociedade mais justa. E sem educação, sem conhecimento, sem informação e sem luta por justiça, a gente não chega em lugar nenhum. Arrebentou, hein, galera? Vocês dois, hein? Que aula, hein? Assiste, ouve, que é de graça, hein? Mas tem um preço aí que é impagável, que é exatamente você se munir de informações, de conhecimento, a partir dessa juventude que tá dando papo. Olha, deixo para vocês de presente essa nossa caneca Resenha Pode e agradeço demais por esse momento. Resenha Pode estar no final. A gente se encontra da próxima vez. Amém para quem é de amém. Axé para quem é de axé.